Paz do Senhor Jesus, povo de Deus, iniciando mais uma leitura da palavra do Senhor Jesus. Nesse dia de hoje, dia 13, nós estaremos meditando nos capítulos 6, 7 e 8 do livro de Esdra. Amém? E João, capítulo 21. Vamos iniciar a nossa leitura para a glória de Deus. Esdra, capítulo 6. A ordem de Ciro é encontrada. Então o rei Dário mandou que dessem uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde eram guardados os documentos, e na cidade de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado o documento. Nele estava escrito o seguinte: no primeiro ano do seu reinado, o rei Ciro deu ordem para que o templo de Jerusalém fosse reconstruído. Aleluia, glória a Deus. A fim de ser o lugar onde o povo apresentasse sacrifício e oferta a serem completamente queimadas. O templo deverá medir 27 metros de altura por 27 metros de largura. As paredes deverão ser feitas com uma carreira de madeira em cima de cada 3 carreiras de pedra. Todas as despesas serão pagas pelo governo. Além disso, todos os objetos de prata e de ouro que o rei Nabucodonosor tirou do templo de Jerusalém e trouxe para a Babilônia serão devolvidos, cada um para o seu próprio lugar no templo de Jerusalém. A ordem de Dário. Então o rei Dário mandou a seguinte resposta: são essas ordens do rei Dário para Tatenai, governador da província do Eufrates Oeste, para Setar-Bozenai e para os seus companheiros oficiais da província do Eufrates Oeste. Afastem-se do templo e não proíba a sua construção. Deixe que o governador de Judá e os líderes israelitas reconstruam o templo de Deus no lugar onde ficava o que foi destruído. Por meio desta carta, ordeno que vocês os ajudem na construção. As despesas serão pagas imediatamente para que a obra não pare. O dinheiro para isso será tirado do tesouro real, isto é, dos impostos recebidos da província do Eufrates Oeste. Dei aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias sem falta tudo o que eles disserem que precisa: bois novos, carneiros e carneirinhos, para serem completamente queimados, como oferta a Deus do céu. E dei também trigo, sal, vinho e azeite. Isso será feito para que assim eles ofereçam sacrifício que agrada a Deus do céu, e ore pedindo as suas bênçãos para mim e para os meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer essa ordem, ordeno também que você atravesse o seu corpo como uma viga pontada tirada da sua casa. Depois fique a viga no chão. Além disso, derrube a sua casa e faça virar um montão de entulho. Que Deus, que escolheu Jerusalém como lugar onde deve ser adorado, acabe com qualquer rei ou nação que desobedecer esta ordem e tentar destruir o templo de Jerusalém. Eu, Dário, dei esta ordem, que ela seja obedecida em tudo. O templo é terminado e inaugurado. Então o governador Tatenai, Setar-Bozenai e os seus comandantes fizeram exatamente o que o rei tinha ordenado. Os líderes israelitas progrediram na construção do templo, animado pelas mensagens do profeta Ageu e do profeta Zacarias, filho de Ido. Eles terminaram o templo conforme as ordens do Deus de Israel e de Sírio, Dário e Astaxerxes, reis da Pérsia. Acabaram a construção do templo no dia 3 do mês de Adar,
no 6º ano do reinado de Dário. Então o povo de Israel, isto é, os sacerdotes, os levitas e todos os outros que haviam voltado da Babilônia, fizeram a inauguração do templo, dedicando com alegria adoração a Deus. Para essa dedicação, eles ofereceram 100 touros, 200 carneiros e 400 carneirinhos como sacrifício, e 12 bodes como oferta para tirar pecados, um bode para cada uma das tribos de Israel. Também fizeram a escala dos sacerdotes e dos levitas para o serviço do templo de Jerusalém, de acordo com as instruções escritas no livro de Moisés. A Páscoa, porque o povo que havia voltado do cativeiro na Babilônia comemorou a festa da Páscoa no dia 14 do 1º mês. Todos os sacerdotes e levitas tinham de ser purificados e estavam puros. Eles mataram os animais para o sacrifício da Páscoa em favor de todas as pessoas que haviam voltado em favor dos seus colegas sacerdotes e também em favor de si mesmo. Todos os israelitas que haviam voltado da Babilônia comeram da carne dos sacrifícios, e todos aqueles que haviam abandonado os costumes pagãos do povo da terra de Canaã, e tinham passado e adorado ao Senhor Deus de Israel, também comeram. Durante 7 dias eles comemoraram alegremente a festa dos pães sem fermento. Estavam muito contentes porque o Senhor havia feito o rei da Síria ficar a favor deles, ajudando no trabalho da construção do templo. Capítulo 7 do livro de Esdras. Esdras chega a Jerusalém. Alguns anos depois, quando Artaxerxes, rei da Pérsia, um homem chamado Esdras foi da Babilônia para Jerusalém. Ele era descendente de Arão, o grande sacerdote. Esdras era filho de Searias, neto de Azarias e bisneto de Uquias. E os seus outros antepassados eram Salum, Zadok, Aitube, Amariá, Azarias, Meriaote, Zeraías, Uzi, Buque, Abisua, Finéias e Eleazar, que era filho de Arão, o grande sacerdote. Esdras era mestre da lei e conhecia muito bem a lei de Moisés, dada pelo Senhor, o Deus de Israel. Ele foi falar com o rei Artaxerxes. Este lhe deu tudo o que pediu, conforme o Senhor abençoava Esdras. Assim Esdras foi da Babilônia para Jerusalém, com um grupo de israelitas, entre os quais havia sacerdote, levitas e músicos, guardas e servidores do templo. Isso foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Eles saíram da Babilônia no dia 1º do mês. Com a ajuda de Deus, chegaram a Jerusalém no dia 1º do 5º mês. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e ensinar todos os mandamentos ao povo de Israel. A carta de Artaxerxes. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia bem todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Esta é a carta de Artaxerxes, o rei dos reis, aleluia, para o sacerdote Esdras, aleluia, o mestre da lei do Deus do céu. Saudações. Ordeno que todo o meu reino podem ir com vocês para Jerusalém. Todos os israelitas que quiserem, isto é, gente do povo sacerdote e levita. Eu orei junto com os meus 7 conselheiros. Mando que você vá a Jerusalém e ajudar para ver se a lei do seu Deus que lhe foi entregue está sendo bem obedecida. Leve as ofertas de ouro e de prata que eu e os meus conselheiros queremos dar ao Deus de Israel, que dei o seu templo em Jerusalém. Leve também toda a prata e ouro que recolheu na província da Babilônia e as ofertas que o povo israelita e os seus sacerdotes deram para o templo do seu Deus em Jerusalém.
Use esse dinheiro com cuidado, comprando com ele outros carneiros, ovelhas, cereais e vinho, para oferecer no altar do templo de Jerusalém. Com a outra patra que sobraram, compre qualquer coisa que você e os seus companheiros quiserem, de acordo com a vontade do seu Deus. Os objetivos que foram dados para serem usados os objetos, igreja. Os objetos que lhe foram dados para serem usados no serviço do templo, você entregará a Deus em Jerusalém. Em qualquer outra coisa que precisar para o templo, será paga pela tesouraria do rei. Eu, rei Astaxerxes, ordeno a todos os tesoureiros das províncias do Eufrates Oeste que entregue imediatamente ao sacerdote Esdra, o mestre da lei de Deus do céu, tudo o que ele pedir. Até o máximo 3.400 quilos de prata, 12.500 quilos de trigo, 12.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Deverão ser cumpridas tudo com cuidado, as ordens que Deus do céu dê a respeito do seu templo, para que assim eu tenha certeza de que ele nunca ficará irado comigo, nem com os meus descendentes que foram rei depois de mim. Vocês estão proibidos de cobrar qualquer imposto dos sacerdotes, dos levitas, dos músicos, dos guardas e dos servidores do templo, ou qualquer outra pessoa ligada a este templo. E você, Esdra, usando a sabedoria que o Senhor lhe deu, que o Senhor Deus lhe deu, nomeie administradores e juízes para governar todo o povo da província do Eufrates Oeste. Isto é, todos os que conhecem a lei do seu Deus, e ensine essas leis aos que não conhecem. Quem obedecer às leis do seu Deus ou às leis do reino será castigado, imediatamente será morto, ou expulso do país, ou preso, ou as suas próprias propriedades serão tomadas. Esdra louva a Deus. Esdra disse: Louvado seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, que pôs no coração do rei o desejo de honrar dessa maneira o templo do Senhor em Jerusalém. Pois, sabendo que o Senhor estava comigo, criei coragem e conquistei a boa vontade do rei e dos seus companheiros e de todos os seus oficiais poderosos. Assim o Senhor meu Deus me ensinou que eu consegui convencer muitos chefes dos grupos de família de Israel a voltarem comigo para a nossa terra. Aleluia, glória a Deus. Capítulo 8 do livro de Esdra. Os que voltaram da Babilônia. Esta é a lista dos chefes de grupos de família que estavam na Babilônia e que voltaram com Esdra para Jerusalém, quando Astaxerxes era rei. Gessom da família de Finéias, Daniel da família de Itamar, Atu, filho de Secanias, da família de Davi, Zacarias, da família de Paróis, com 150 homens do seu grupo de família, havia registro das suas famílias. Elioenai, filho de Zeraías, da família de Pate, Secanias, aleluia, filho de Jaziel, da família de Zatum, com 300 homens. Ebed, filho de Jonatas, da família de Adim, com 50 homens. Gessazias, filhos de Atalia, da família de Elão, com 70 homens. Zedabias, filho de Micael, da família de Cefatias, com 80 homens. Obadias, filho de Jeiel, da família de Joabe, com 218 homens. Selomite, filho de Josifias, da família de Bani, com 170 homens. Zacarias, filho de Bebai, da família de Berbai, com 28 homens. Jonã, filho de Acatã, da família de Azagade, com 120 homens. Elifelete, Jeiel e Semaías, da família de Adonicã, com 70 homens. Eles foram os últimos a chegar. Utaí, Abude, da família de Bigvai, com 70 homens. Esdra manda buscar os levitas. Eu, Esdra, reuni toda essa gente perto do rio que corre para a cidade de Avarva e ficamos acampados ali 3 dias.
Quando examinei o povo com mais cuidado, vi no meio deles que havia sacerdote, porém não havia nenhum levita. Aí mandei chamar novos líderes: Eliezer, Ariel, Semaías, Eutanã, Jaribe, Eunatã, Natã, Zacarias e Mesulão. Eu chamei também 2 professores, Joriabibe, Eutanã. Eu mandei que eles fossem procurar Ido, o chefe do lugar chamado Cassífia, e disseram a eles e aos seus colegas servidores do templo que nos mandasse gente para servir a Deus no templo, porque Deus estava nos abençoando e ele nos mandaram um homem muito capaz chamado Serebias, levita da família de Mali. 18 dos seus filhos e irmãos vieram com ele. Eles também mandaram Asabiase e Jesaías, da família de Merari, com 20 dos seus filhos e irmãos. Vieram também 220 servidores do templo, os quais eram descendentes daqueles que o rei Davi e os seus oficiais havia escolhido para ajudar os levitas, e fizeram uma lista com os nomes de todos eles. O povo jejuma e ora. Então ali, perto do rio Avava, dei ordem para que houvesse um dia de jejum. Todos nós deveríamos nos ajoelhar diante do nosso Deus e lhe pedir que nos dirigisse na nossa viagem e nos protegesse os nossos filhos e tudo o que era nosso. Eu tinha dito ao rei que o nosso Deus protege todos os que confiam nele, porém que a sua força e a sua ira vão contra aqueles que o abandonam. Por isso fiquei com vergonha de pedir ao rei uma tropa de soldado, de cavalaria, para nos defender dos nossos inimigos durante a viagem. Assim nós jejuamos e oramos, pedindo a Deus que nos proteja, e ele atendeu nossas orações. A entrega das ofertas dos chefes dos sacerdotes, eu escolhi Serabias, Asabias e outros 10. Então pensei, a prata e o ouro e os objetos que o rei e os seus conselheiros e funcionários e o povo de Israel havia dado para serem usadas no templo. Entreguei tudo a esses sacerdotes. O que eu entreguei foi o seguinte: 22.000 quilos de prata, 100 objetos de prata pesado, 70 quilos e 3.500 quilos de ouro, 20 taças de ouro, pesando 8,5 quilos, 2 objetos de fino bronze, preciosos como ouro. Então ele disse: vocês estão separados para servir o Senhor Deus dos seus antepassados, e também estão separados para o Senhor todos esses objetos de prata e de ouro, trazido a ele como ofertas feitas por vontade própria. Tomem bem conta deles até que vocês cheguem ao templo. Ali na sala do templo do Senhor, vocês pesarão e entregarão tudo aos chefes dos sacerdotes, dos levitas e aos líderes do povo de Israel em Jerusalém. Então os sacerdotes e os levitas receberam a prata e o ouro e os objetos a fim de os levar para o templo de Jerusalém. A volta para Jerusalém. No dia 12 do primeiro mês, nós saímos do rio Avava a fim de ir para Jerusalém. O nosso Deus esteve conosco durante a viagem e nos protegeu dos ataques dos inimigos e dos bandidos. Quando chegamos a Jerusalém, descansamos 3 dias. E então, no 4º dia, fomos ao templo, pesamos a prata, o ouro e os objetos, e os entregamos ao sacerdote Meramote, filho de Urias. Com ele estava Eleazar, filho de Finéias, e 2 levitas, Josadabe, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binui. A prata e o ouro e os objetos foram contados e pesados, e o peso foi anotado. Depois, todos os que voltaram da Babilônia
entregaram animais para serem completamente queimados como sacrifício a Deus de Israel. Eles ofereceram 12 touros em favor do povo de Israel, 96 carneiros e 707 carneirinhos, e para purificar o povo dos pecados, 12 bodes. Todos esses animais foram completamente queimados como sacrifício a Deus. Depois entregaram a ordem às autoridades do reino e aos governadores da província do Eufrates Oeste. E estes ajudaram o povo e o culto no templo de Deus. E essa foi a nossa leitura, aleluia, nos capítulos, aleluia, 6, 7, 8, aleluia, do livro de Esdras. Iremos meditar agora em João, capítulo 21. Louvado seja Deus. O túmulo vazio. Domingo bem cedo, quando ainda estava escuro, Maria Madalena foi até o túmulo e viu que a pedra que tampava a entrada tinha sido tirada. Perdão, igreja. Aleluia, capítulo 21. Aleluia, que Jesus aparece a 7 discípulos. Perdão, é capítulo 21. Aleluia, Jesus aparece a 7 discípulos. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos seus discípulos na beira do lago da Galileia. E foi assim que aconteceu. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Gêmeo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos. Simão Pedro disse aos outros: Eu vou pescar. Nós também vamos pescar com você, disseram eles. Então foram todos e subiram no barco, mas naquela noite não pescaram nada. De manhã, quando começavam a clarear, Jesus estava na praia, porém eles não sabiam que era ele. Então Jesus perguntou: Moços, vocês pescaram alguma coisa? Nada, responderam eles. Joguem a rede do lado direito do barco, que vocês acharão peixe, disse Jesus. Eles jogaram a rede, logo depois já não conseguiram puxá-la para dentro do barco por causa da grande quantidade de peixe. Aleluia, que havia nela. Aí o discípulo que Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, vestiu-se a capa, pois havia tirado a roupa, e se jogou na água. Os outros discípulos foram no barco puxando a rede com os peixes, pois estava somente a uns 100 metros da praia. Quando saíram do barco, viram ali uma pequena fogueira com alguns peixes em cima das brasas, e também havia pão. Então Jesus disse: Traga alguns desses peixes que vocês acabaram de pescar. Aí Simão Pedro subiu no barco e afastou a rede para a terra. Ela estava cheia com 153 peixes grandes. O mesmo assim não se arrebentou. Jesus disse: Venham comer. Nenhum deles tinha coragem de perguntar quem ele era, pois já sabia que era o Senhor. Então Jesus veio, pegou o pão e deu a ele, e fez a mesma coisa com os peixes. Foi a terceira vez que Jesus, depois de ter sido ressuscitado, apareceu aos seus discípulos, Jesus e Pedro. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu amo o Senhor, respondeu ele. Então Jesus disse: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Pedro respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu amo o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: Tome conta das minhas ovelhas. E perguntou pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, você me ama? Então Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado 3 vezes: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe
O Senhor sabe tudo e sabe que eu amo, Senhor. E Jesus respondeu: tome conta das minhas ovelhas. Quando você era moço, você se aprontava e ia para onde queria. Mas eu afirmo a você que isto é verdade. Quando for velho, você estenderá as mãos, alguém vai amarrá-los e levar para onde você não quer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Jesus e o outro discípulo. Então Pedro virou para trás e viu que o discípulo que Jesus amava vinha atrás dele. Este era o mesmo que estava ao lado de Jesus durante o jantar da Páscoa, que havia chegado mais perto dele e perguntou: Senhor, quem é o traidor? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: o que diz, Senhor, a respeito deste aqui? Jesus respondeu: se eu quiser que ele viva até que eu volte, o que é que você tem com isso? Venha comigo. Então se espalhou entre os seus seguidores de Jesus a notícia de que aquele discípulo não ia morrer. Mas Jesus não disse isso. Ele apenas disse: se eu quiser, ele vive até que eu volte. O que é que você tem a ver com isso? Este é o discípulo que falou destas coisas e a escreveu. E nós sabemos o que ele disse é verdade. Final. Ainda há muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem escritas, uma por uma, acho que nem no mundo inteiro caberia os livros que seria escrito. E hoje nós encerramos, aleluia, glória a Deus, o livro de João. Louvado seja o nome do Senhor. Que você possa ter aprendido, aleluia, que você possa ter absorvido tudo que o profeta, aleluia, que o discípulo amado de Jesus escreveu. Amém? E essa foi a nossa leitura de hoje. Que Deus em Cristo vos abençoe. Em nome de Jesus.